Oi, pessoal! Hoje o nosso bate-papo vai ser a respeito de Mestre Saint-Germain. Quem foi Saint-Germain? Quem foi essa figura tão misteriosa que, segundo alguns relatos, viveu na Europa do século XVIII? A partir daí, da onde surgiu Mestre amado Saint-Germain, pai de Jesus Cristo, o grande alquimista? Bora lá? Vamos desvendar esse mistério juntos? A minha relação com Saint-Germain, ela vem de muitos anos atrás. Quando eu era muito novinha, tinha lá meus 15 anos, que assistia à Rádio Mundial todos os dias de manhã, na casa da minha vovó, que eu já contei aqui num vídeo anterior. A gente escutava o Gasparetto todo dia de manhã, escutava Eliane de Araújo, escutava essas grandes feras aí da espiritualidade. Eu lembro da Cristina Cairo, enfim, um monte de gente legal. E tinha a Carmen Ballesteros com um programa da Pax Universal, e ela canalizava mensagens de Mestre Saint-Germain. Isso foi na época, acho que os anos 90, 95, 96, por aí. E aí, aquilo tocava muito o meu coração. Eu sempre tive muita afinidade com essa energia de Saint-Germain. E eu pratico a chama violeta desde aquela época. Eu gosto muito de estudar, eu sou uma buscadora, eu acredito realmente que quando a gente se melhora interiormente, a vida da gente melhora. Eu acredito e vejo os resultados na minha vida. Então, eu sempre estudei um monte de coisa. E quando eu fiz a minha formação em xamanismo matricial pela Pagéia, a gente tem que apresentar no final do curso um TCC. E aí, como eu sempre estudei um monte de coisa e pratiquei um monte de coisa, mas o que sempre esteve presente na minha vida foi a chama violeta, eu vou falar sobre Saint-Germain, eu vou falar sobre a chama violeta e, na minha visão, tá? Eu não sei se eu estou viajando, mas é a minha interpretação, né? A prática da conexão com a centelha divina através do eu sou tem muito a ver com o processo de individuação que o Jung cita no trabalho dele. Essa é a minha interpretação, são vozes da minha cabeça e eu deixo essa reflexão para você. Tá? A gente vai chegar lá. Eu vou falar sobre o movimento do I Am, como começou, enfim, porque tudo isso faz parte da minha pesquisa. Como tem bastante coisa para falar, eu vou, em alguns momentos, olhar minha colinha aqui, tá? Então, por favor, me dê um descontinho. Então, vamos lá. Na Europa, no século XVIII, tinha uma figura muito misteriosa que frequentava a alta sociedade, a aristocracia europeia. Ele era considerado um grande alquimista, né? Ele era muito culto, ele era um excelente músico, ele era artista, ele era praticante das ciências ocultas, né? Foi uma época de ressurgimento, reflorescimento do movimento Rosa Cruz, e ele participava do movimento Rosa Cruz. E assim, apesar de ser uma pessoa muito elegante, muito culta, muito sábio, ele esbanjava muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, né? Tem alguns relatos que falam que ele usava diamantes nos sapatos, que ele presenteava as mulheres com diamantes. Dizia que ele tinha um pó mágico que curava as pessoas e que ele tinha a capacidade de fabricar ouro. As pessoas não sabiam muita coisa a respeito dele, mas sabiam que ele era um homem muito elegante, muito culto, sábio e muito rico mesmo. Enfim. E muitos mistérios, né? Acreditava-se que ele tinha o elixir da longa vida, né? Da longevidade. Tem uma senhora, Madame Pompadour, que até escreveu um livro onde ela cita uma coisa muito interessante, que assim, eles flertaram
um determinado momento da vida dela, quando eles eram muito jovens, né? E, enfim, o tempo foi passando, ela envelheceu, tal, e eles se reencontraram num momento mais tarde. E ela ficou, assim, muito surpresa, porque ele tinha exatamente os mesmos traços, a mesma feição que ele tinha na época que eles flertaram no passado, sabe? Então, assim, ele não envelhecia, né? Parece que ele era um homem, assim, de altura mediana para a época. Ele tinha a pele clara, os cabelos negros, ele tinha um olhar profundo, magnético, né? Ele era muito rígido com relação à alimentação dele, ele comia aveia, enfim, ele não era visto se alimentando nos círculos sociais como todo mundo se alimentava. Ele era uma pessoa diferente, muito elegante, muito discreto e misterioso, né? E o mistério dele vai além da morte, né? Acredita-se que ele descobriu o segredo da imortalidade. Acredita-se que até hoje ele é vivo e que ele várias pessoas, vários médiums, várias pessoas ao redor do planeta contam relatos de ter encontrado Saint-Germain. Enfim, muitos mistérios envolvem essa figura, né? Mas daí, para esse homem, né, magnético, misterioso, para Mestre Saint-Germain, como que foi? Como que aconteceu esse processo, né? Então a gente vai precisar falar sobre a teosofia e Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, que é a russa, né? Ela fundou uma escola esotérica chamada Teosofia. E ela se comunicava, ela citou encontrar com alguns mestres ascensionados. Ela era uma mulher muito interessante também, Madame Blavatsky, tem coisas muito interessantes, pesquisa a respeito dela na internet. Ela era muito culta, muito estudiosa e muito sábia também. E ela citava se encontrar com o mestre Elmória, se encontrava com o mestre, aquele da chama dourada, que eu esqueci o nome agora, Confúcio, enfim, e Saint-Germain. Foi ela que trouxe o conceito da grande fraternidade branca. O que é essa fraternidade branca? São seres que já passaram pelo processo, né, dos ciclos das reencarnações e conseguiram fundir a mente deles com a mente do todo, né? Estar em harmonia integral, total com o todo. Eles passaram por um processo de ascensão, de transmutação, de alquimia das suas sombras, né? Chegaram num lugar onde eles não precisam mais reencarnar. E eles ajudam no processo da ascensão planetária, né? Conforme a gente vai passando por várias reencarnações, a gente vai alquimizando as nossas sombras, né? Vai nos elevando espiritualmente. E essa é a mensagem principal, de acordo com a minha pesquisa, né? Que Helena Blavatsky quis transmitir a partir da divulgação da existência dos mestres ascensos. Então tem várias, parece que ela tinha uma caixinha com várias cartas, né, de mestres que ela se comunicava, enfim, desses 3 mestres principais. Acho que era mestre Kuthumi, perdão, era mestre Elmória, mestre Kuthumi e Saint-Germain, que eram os que ela se comunicava, né? E aí, parece que ela até se sentiu um pouco assim, arrependida de ter manifestado a existência desses mestres ascensos, porque eles não queriam ser adorados como deuses. O que eles queriam é que nós nos inspirássemos na jornada deles para que a gente também faça a nossa jornada individual de ascensão espiritual, né?
de iluminação e de fusão com a mente do todo. Para a gente compreender um pouco melhor o que é esse processo de ascensão, né? Esse processo de alquimização das sombras, elevação e fusão com a mente do todo, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de Deus dentro dessas escolas ocultistas, escolas de tradição antiga, né? Por exemplo, as ciências herméticas, né? Que vem lá do Antigo Egito, o hinduísmo, né? Que tem os Vedas, o budismo tibetano, enfim, essas escolas que são de tradições milenares, antigas, e as várias ciências ocultas, elas bebem dessas tradições, né? Então, o que eles acreditam? Eles não acreditam que Deus é uma pessoa. Eles acreditam que Deus é uma coisa que transcende, que é muito maior, muito maior. É como se fosse uma grande mente que organiza a tudo e a todos. Ele sustenta, ele harmoniza e ele organiza, né, a tudo e a todos. E essa grande mente, ela, porque tem o princípio masculino, o princípio feminino, né, dentro do hermetismo, e ele gerou dentro de si mesmo todos os reinos da criação, todos os lugares, todos os reinos, todas as dimensões, as materiais, as espirituais, tudo, ele criou. E ele criou todos os seres também. Todos os seres, desde uma pedra até o ser humano, todos os animais, todos os seres, os extraterrestres, todos os seres, todos foram criados a partir da mente de Deus, que ele criou dentro de si. E aí, quando a gente toma consciência, né, da existência dessa centelha divina dentro da gente, eu vivo em Deus. Tudo ao meu redor é Deus. Tudo. Mesmo coisas materiais, é a energia de Deus que está aqui. Né? Mesmo que o ser humano tenha levado para o laboratório, feito alguma coisa, ele fez a partir de energias que existem na natureza, na vida. É Deus. Tudo é Deus. Tudo tem a consciência de Deus dentro de si. E quando a gente se dá conta que a gente também tem essa consciência, quando a gente se desperta e vive para isso, para essa consciência, essa centelha divina que existe dentro de nós, essa consciência, ela se manifesta na vida da gente como bem e amor. Puro bem e puro amor. Então, assim, nós temos livre-arbítrio, né? E a partir do nosso livre-arbítrio, às vezes a gente toma decisões, faz escolhas de vida, como pensar, o que sentir, como agir, que não são alinhados com essa centelha divina que existe dentro da gente. E como a gente tem livre-arbítrio, a gente tem o direito de fazer essa escolha e essas escolhas nos trarão consequências, elas nos trarão resultados a partir da escolha que a gente fez. Só que são resultados que preenchem a nossa alma? Muitas vezes não, porque para a gente ter aquela sensação gostosa de plenitude, de felicidade, a gente tem que estar alinhado com a nossa alma, com a nossa centelha divina, com a nossa verdade interior. Então existe também uma força, uma energia que faz com que a gente se realinhe. Pode demorar muito tempo, pode demorar pouco tempo, mas a tendência é que a gente evolua, que a gente entre na sintonia da nossa centelha divina e que a gente evolua. Centelha divina, consciência de si, não é consciência de ego, né? O ego, na minha visão, dentro de todos os estudos que eu já fiz ao longo da minha vida, eu inclusive fiz o meu curso de
terapia ayurvédica, que é maravilhoso, porque a gente estuda alguma coisa dos Vedas também, né? Então, assim, tem o conceito do Ahankara. Ahankara nada mais é do que a consciência sagrada mais transcendental que existe. Ela vai se densificando, até se transformar em a tua individualidade, teu Ahankara, né? Então, o Ahankara é a tua manifestação individual, a tua centelha divina que se manifesta aqui, né? Então, assim, é o ego. Ele não é bom nem é ruim. O problema é quando a gente se identifica muito com o ego, esquece que ele é uma ferramenta do nosso ser maior, que é transcendental, e a gente vive em função só das questões, quando a gente se sente separado do todo, que a gente fica competindo com as pessoas, que a gente fica se comparando, e a gente entra nessa ilusão, né? Então, assim, o ego não é bom, né? Não existe matar ego, não é para matar o ego, mas saber que o ego é uma ferramenta da nossa centelha divina, ter essa sabedoria dentro de si, né? Eu vou dar uma lidinha aqui, porque eu fiz uma colinha, porque são muitos assuntos muito interessantes. Então, o ser humano na Terra, ele é parte inseparável dessa essência maior e possui livre-arbítrio para que evolua na Terra sem qualquer determinação e descubra por si mesmo a luz de que é feito. Essa jornada através da matéria que terminará um dia em um ser consciente de suas relações com o infinito, né? Então nós somos uma individualidade que tem uma relação com o infinito, com o todo, que é Deus, né? Tornando-nos livres. Então, quando a gente transcende, toma essa consciência, as coisas, né, que nos desgastam no dia a dia, elas ficam muito pequenininhas. A nossa existência aqui na matéria, ela é muito pequenininha diante da grandeza do nosso espírito. E o nosso espírito ainda não é assim, Deus é muito maior, o infinito é muito maior, né? E quando a gente toma consciência e funde a nossa mente com a mente de Deus, com essa mente que é infinita, tudo se torna passageiro, toda dor é passageira, todo desconforto material é passageiro, né? Então, todo mal é temporário, ele dura em nossa vida o tempo que demoramos para nos sintonizarmos com a centelha divina e manifestarmos a nossa maestria em harmonia com essa supermente, essa mente de Deus. Deus permite o mal em si porque deu autonomia e livre-arbítrio para o homem, né? Então é isso. A experiência da plenitude e da felicidade está nas mãos das próprias criaturas. Se isso será mais rápido ou mais devagar, vai depender de cada um de nós, mas o destino final é sempre a consciência, a fusão com a consciência cósmica, fusão com a consciência cósmica, fusão com a consciência de Deus. E de tempos em tempos, alguns avatares são enviados aqui na Terra para nos revelar o caminho. Então vamos falar sobre o livro de ouro de Saint-Germain, ou o livro alquímico de Saint-Germain. Esse livro ele foi escrito na década de 30 por um ocultista e teosofista que foi muito criticado na época, inclusive, chamado Guy Ballard. Ele usava o pseudônimo de Godfrey Ray King. Então ele conta que ele fazia caminhadas frequentes no Monte Shasta, na Califórnia, e numa dessas caminhadas ele bebeu, ele abaixou o corpo para pegar água no riacho, né? E aí ele percebeu que tinha alguém perto dele e o corpo dele se arrepiou todo. Então ele olhou para trás e viu um jovem se aproximando. E depois ele se deu conta que esse jovem não era uma figura qualquer, que ela tinha uma aura especial, uma coisa que inspirava, sabe, um respeito.
né? Esse jovem se apresentou como Conde de Saint-Germain e ele pediu o copo do Gui e disse para ele: eu vou te dar uma bebida que ela é muito mais refrescante do que a água desse riacho. E parece que era um líquido cremoso que Gui bebeu, enfim. E a partir daí, ele começou a receber mensagens, né, de Mestre Saint-Germain. E ele canalizou o livro alquímico de Saint-Germain, né, na década de 30. Então vamos lá, ele foi muito criticado na época, né, porque ele fundou o movimento I Am. E ele foi muito criticado porque esse movimento ele tinha um caráter assim, características muito parecidas com seitas religiosas, né, cultos religiosos. E as pessoas mais eruditas, né, da teosofia, elas, enfim, não aceitaram muito bem isso. Mas esse movimento tem o mérito de ter trazido a figura de Saint-Germain, né? E o I Am trouxe o conceito, né, da conexão com a centelha divina, né, para as massas. Então popularizou muito esse conhecimento, essa sabedoria. E para os mestres, isso é o que importa, né? Então, você se inspirar na figura do mestre, mesmo que seja, num primeiro momento, de um jeito muito infantil, né? Mas aos poucos as pessoas vão despertando e vão percebendo, né? Pela força natural, né? Por essa força natural que nos traz de volta para o centro, né, do equilíbrio, da conexão da nossa centelha divina, o que está por trás daquilo, né? Então, a base do movimento I Am, né, eu sou o que eu sou, né, que foi o que Deus disse a Moisés no Monte Sinai, né? Foi a base para o movimento do I Am, né? Esse movimento com características religiosas, que foi criticado por muitos, na verdade, possibilitou que se popularizasse a figura de Saint-Germain e abriu um caminho para que um número maior de pessoas pudessem ter acesso a um despertar individual, conscientizando-se de sua centelha divina como parte do todo, né? Cabe aos estudantes aprofundarem o seu conhecimento para não caírem nas ilusões do ego e dogmas religiosos, aquilo que eu estava falando. Para a sociedade teosófica, Mestre Saint-Germain é um mestre ascenso. Eu não sou da sociedade teosófica, apesar de ser muito simpatizante. Respeito pra caramba, mas eu não faço parte não, gente. Mas eu fiz a minha pesquisa, né? Então, para a sociedade teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio, que emana a chama violeta, que seria a mais poderosa força espiritual presente no planeta, uma energia de desobstrução, um fogo sagrado e luz de intenso brilho que produz a queima dos karmas, queima das obstruções, dos karmas, dos miasmas negativos, enfim. De acordo com essa filosofia, atualmente estaremos entrando na sétima era, a era de Aquário, e Saint-Germain seria o mestre e Chohan, regente do sétimo raio da luz cósmica, que é o raio violeta da purificação, da transmutação e da liberdade, que atua de forma dinâmica em sua manifestação como chama. A melhora pessoal, a ascensão espiritual, consideravelmente pode ser acelerada a partir do exercício, do uso da chama violeta, que é a chama da misericórdia, né? É um instrumento criado e outorgado pelo divino, pelo emanador dos raios cósmicos, que é o grande sol central. A partir do grande sol central emanam, né, as irradiações dos raios cósmicos, enfim, que são responsáveis pela manifestação de tudo na matéria, em todos os níveis, né, que é o que a gente estava falando lá atrás, né, de Deus, como ele pode se manifestar na matéria.
Então vamos lá. O que é mais importante aqui a gente compreender, né? O que é essa filosofia do I am, né? O que ela nos inspira, né? Eu sou é a atividade da vida. Quando dizemos eu sou, sentimos profundamente, nós nos contactamos com a fonte da vida eterna, para que ela transcorra sem obstáculos ao longo do seu curso. Assim, nós abrimos caminhos amplamente a porta para o seu fluxo natural. Quer dizer, você se torna um canal de luz. Você se torna um canal pela qual Deus se manifesta através da sua individualidade, da tua centelha divina. Uma coisa que me vem em mente agora é, por exemplo, então eu não quero me conectar com a minha centelha divina, não quero me conectar com o meu eu seu, porque assim, vai que ele não quer as coisas que eu quero para minha vida. Gente, é muito limitado pensar assim. Porque assim, nós estamos falando de centelha divina, né? Que tá relacionado à tua individualidade mais profunda, mais essencial. Quanto mais alinhado você estiver com a sua centelha divina, mais feliz, mais preenchido você vai estar, né? Não vem de fora, vem de dentro. As bobagens do ego são muito pequenininhas. Ninguém está dizendo que você não vai ter dinheiro, que você não vai ter casa, que você não vai ter carro, que você não vai ter apartamento. Pode ser que você não tenha aquela pessoa que você escolheu e cismou que tinha que ser aquela pessoa. Pode ser que você não tenha aquele caminho de vida que você escolheu, porque muitas vezes a gente escolhe a partir de ilusões do nosso ego. Mas a partir da nossa conexão com a nossa centelha divina, o que vier vai ser muito melhor, muito mais satisfatório. A gente vai se sentir muito mais feliz com as realizações que a gente manifesta na matéria a partir desse alinhamento. É muito, muito, muito maior, tá? Então, você não precisa acreditar em mim. Vai elaborando aí dentro de você, assiste mais uma vez o vídeo, vai fazendo as suas pesquisas, faça meditação. Meditação. Todo o poder vem de dentro. Se conversa com a tua centelha divina. É aqui dentro da tua sabedoria, sede da tua sabedoria interna, da tua divindade interna, é onde estão todas as respostas, tá? Mas eu tenho essa convicção. Tudo que vier a partir do meu alinhamento com essa centelha divina me torna mais feliz, me torna mais plena. Vamos ver o que é mais interessante aqui, ó. Então temos as afirmações que Jesus fez, né? Temos a afirmação, nossa, cada coisa linda, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reconhecemos assim o único poder, o todo-poderoso em ação dentro dele. Também diz, eu sou a luz que ilumina a cada homem que vem ao mundo, anunciando em cada sentença a grande importância vital com a palavra eu sou. Jesus nos mostra aqui de forma poderosa que libera o poder do Todo-Poderoso, o amor do Todo-Poderoso, a sabedoria do Todo-Poderoso e a verdade do Todo-Poderoso é colocado em ação na experiência exterior a partir de nós, entende? E não é um eu sou do ego, é um eu sou de centelha divina, é diferente. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, né? É considerada uma das mais poderosas de todas, utilizadas por Mestre Jesus. Saint Germain nos convida para cessarmos de dar poderes a condições externas, pessoas, lugares, ferramentas, astrologia. Olha só. Deixa eu ler aqui.
Saint-Germain nos convida para cessarmos de dar poderes a condições externas, pessoas, lugares, ferramentas, a astrologia da maneira vulgar que é interpretada nos dias atuais. Consultas espiritistas, oráculos e coisas que possam limitar ou determinar um destino desfavorável. Por quê? Porque aqui o oráculo, ele vai mostrar aquilo que eu estou vibrando agora. Mas eu posso mudar. E eu posso mudar o meu destino. As influências astrológicas, elas podem nos trazer experiências em vários níveis, né? Por exemplo, né? Um nível de experiência mais denso, mais mediano e mais elevado, né? Eu posso escolher em qual nível eu vou vivenciar aquela influência astrológica na minha vida, a partir da minha escolha. E se eu estiver alinhado com a minha centelha divina, sendo um canal para minha centelha divina, estando nessa energia do eu sou, né? A tendência é que eu esteja sintonizando com sempre as frequências mais elevadas, né? Então, não tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Não acredite. Por isso a transmutação de karma. Por isso a transmutação de karma, né? A gente se eleva, a gente transcende, né? E a gente pode vivenciar as nossas experiências numa oitava superior, né? Muito mais alinhada com a verdade da nossa centelha divina, muito mais alinhado com a nossa harmonia interna, né? Então vamos lá. Precisamos aprender a governar nossas energias, estarmos constantemente vivenciando a presença eu sou. Saint-Germain nos orienta à prática regular da meditação, e assim aprendermos a aquietar o nosso externo, ordenar e orientar nossa energia para a sintonização adequada e mais qualificada. Nossos corações devem estar elevados à altura do eu sou. Olha que coisa linda! Seus sentimentos refinados, sublimados, te alinhando com uma frequência vibracional, né? Aonde as coisas são mais harmoniosas, mais felizes, atraindo esse tipo de experiência para a tua realidade, né? Então, assim, a partir de um movimento de autorresponsabilidade. Lembra da escolha do livre-arbítrio? A gente pode escolher, né? E é muito uma sintonia fina, gente. Não é dogma religioso. É outra vibe, né? É outra vibe. E a meditação ajuda a gente a entrar em contato com essa sintonia fina. Autorresponsabilidade, alquimia pessoal com sinceridade e humildade limpa o nosso canal para a manifestação das qualidades do eu sou em nossas vidas. Aqui se mostra necessário buscar ferramentas que auxiliem no nosso processo, né, de liberação de medos, bloqueios, sejam eles individuais, herdados pela genética espiritual e física, dos grupos a quais fazemos parte. E aí a gente vai buscando o nosso caminho de alquimizar, né, as nossas sombras, alquimizar as nossas ilusões, os nossos desafios, muitas vezes herdados do passado, né, mas herdados do passado, assim, são coisas herdadas de gerações anteriores, né, e tudo isso sob a luz do nosso eu superior.
Tudo isso sob a luz da centelha divina que habita em nós. Então é isso, vamos praticar meditação, vamos nos alinhar com a nossa centelha divina e vamos co-criar uma realidade mais prazerosa, mais feliz, mais próspera, mais saudável. Já pensou um monte de gente fazendo isso no planeta? Isso é ascensão planetária, né? E a gente se funde com a mente de Deus nesse processo. A gente sente, deixa a coisa fluir, deixa a coisa rolar a partir do alinhamento da mente de Deus. Essa é a mensagem do Mestre Saint Germain, tá bom? A partir da minha pesquisa aqui que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Fiquem com Deus.